Meu nome é Laura Queiroz. Tenho 30 anos. Ontem à noite, fui fazer uma surpresa para os meus pais. Mas, no momento em que entrei na casa, eu congelei. Eles estavam deitados no chão, inconscientes, sem se mexer. Levei os dois às pressas para o hospital, com as mãos tremendo. E então o médico disse algo que me destruiu. Eles tinham sido envenenados. Comecei a chorar. Eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido ou quem seria capaz de fazer algo assim. Nada fazia sentido. Mas, uma semana depois, o que o meu marido descobriu fez meu coração parecer que tinha parado de bater. Antes de contar o que realmente aconteceu, curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Há uma semana, meu irmão me ligou e disse que ele e a esposa iam fazer uma viagem para fora do país por alguns dias. Antes de desligar, ele me disse: a mamãe e o papai vão ficar sozinhos. Dá uma passada lá quando você puder. Tudo parecia normal, e foi por isso que decidi ir até lá fazer uma surpresa para os meus pais. Já fazia muito tempo que eu não os visitava. A vida tinha ficado corrida e eu continuava adiando. Mas naquele dia, eu finalmente decidi que não haveria mais desculpas. Eu queria vê-los, sentar com eles, conversar como antes. A casa parecia silenciosa quando cheguei. Silenciosa demais. Normalmente, minha mãe deixaria a televisão ligada ou meu pai estaria do lado de fora regando as plantas, mas naquele dia, nada. Empurrei a porta devagar. Mãe? Chamei. Nenhuma resposta. Pai? Ainda nada. Uma sensação estranha começou a crescer no meu peito. Algo não estava certo. Dei alguns passos para dentro e então vi os dois. Ambos estavam deitados no chão, completamente imóveis, sem se mexer. Por um segundo, minha mente ficou em branco. Eu não conseguia entender o que estava vendo. Não parecia real. Mãe, sussurrei, me aproximando. Nenhuma resposta. Deixei minha bolsa cair e corri até eles, minhas mãos tremendo quando toquei o rosto da minha mãe. Frio. Frio demais. Pai, acorda. Gritei, com a voz falhando. Mas nenhum dos dois se mexeu. O pânico me atingiu de uma vez só. Peguei o celular com as mãos trêmulas e liguei para o SAMU. Por favor, venham rápido. Eu disse, chorando. Eles não estão acordando. Por favor, venham rápido. Aqueles poucos minutos pareceram horas. Continuei tentando acordá-los, chamando seus nomes repetidamente, mas nada funcionava. Quando a ambulância finalmente chegou, tudo virou um caos. Os socorristas entraram correndo, verificaram os sinais vitais, colocaram máscaras de oxigênio neles e rapidamente os levaram para fora. Eu fui junto com eles até o hospital, com o coração disparado. Eu não conseguia parar de tremer. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. No hospital, eles foram levados direto para a emergência. As portas se fecharam, e eu fiquei do lado de fora, sozinha. O tempo passou devagar. Cada segundo parecia pesado. Continuei olhando fixamente para aquelas portas, esperando que se abrissem, esperando que alguém saísse e dissesse: eles estão bem. Mas ninguém veio. Tentei ligar para o meu irmão. Nenhuma resposta. Ainda nada. Atende, por favor, atende, sussurrei. Mas a chamada continuava tocando. Liguei para a esposa dele. A mesma coisa. Nenhuma resposta. Minha mente começou a correr. Onde eles estão? Por que não atendem? Depois de um tempo, alguns parentes começaram a chegar. Eu tinha avisado um deles mais cedo, e eles vieram rapidamente depois de saber o que aconteceu. O que aconteceu? Um deles perguntou. Eu não sei, eu disse, com a voz tremendo. Eu só encontrei eles assim. Outro parente falou. Seu irmão viajou semana passada, não foi? Assenti. Sim. Já faz alguns dias. Eles se olharam, e a preocupação começou a crescer em seus rostos. As horas passaram. Finalmente, o médico saiu. Eu corri até ele. Como eles estão? Perguntei rapidamente. Eles estão bem? A expressão do médico era séria. Eles estão vivos, ele disse. Mas o estado é crítico. Meu coração despencou.
O que aconteceu com eles? Ele me olhou por um segundo e então disse: Eles foram envenenados. As palavras me atingiram como um choque. Envenenados? Repeti. Senti minhas pernas enfraquecerem. Tem certeza? Ele assentiu. Sim. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas a situação é muito grave. Lágrimas encheram meus olhos. Eu não conseguia acreditar. Envenenados. Quem faria algo assim? E como? Não havia sinais de arrombamento, não havia roubo. Nada estava faltando. Então como? Dei um passo para trás lentamente, minha mente girando. Nada fazia sentido. Nada mesmo. Atrás de mim, meus parentes cochichavam. Isso é sério. Quem faria isso? Por que alguém faria uma coisa dessas? Eu não tinha respostas. Eu só fiquei ali, parada. Tentei ligar para o meu irmão novamente. Ainda nenhuma resposta. Quanto mais eu tentava, mais inquieta eu ficava. Algo estava errado. Muito errado. Naquela noite, eu não saí do hospital. Eu não conseguia. Fiquei do lado de fora do quarto, esperando, rezando, torcendo. Toda vez que um médico passava, meu coração acelerava. Qualquer som me deixava nervosa. Continuei pensando naquele momento em que abri a porta, quando vi eles deitados ali. Não parecia um acidente. Não parecia aleatório. Parecia que alguém tinha planejado aquilo. Mas quem? E por quê? Conforme a noite avançava, um pensamento continuava se repetindo na minha mente. Se eles foram envenenados, então alguém deu aquilo a eles. E quem fez isso era alguém em quem eles confiavam. Olhei para o meu celular novamente. Ainda nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma resposta. Meu irmão ainda não atendia. E, pela primeira vez, um medo estranho começou a crescer dentro de mim. Não apenas medo pelos meus pais, mas medo da verdade. Porque, no fundo, eu sentia que aquilo não tinha acabado. Nem de longe. A noite pareceu interminável. Eu não dormi. Eu apenas fiquei sentada do lado de fora do quarto do hospital, esperando e rezando. De manhã cedo, meu celular finalmente tocou. Era meu irmão. Atendi imediatamente. Onde você está? Eu disse, com a voz tremendo. Por que você não estava atendendo? A mamãe e o papai estão no hospital. Houve uma pausa. Então a voz dele veio, confusa e preocupada. O quê? O que aconteceu? Eles estão inconscientes, eu disse, tentando não chorar. O médico disse que eles foram envenenados. O quê? Ele disse, mais alto. Isso não é possível. Dentro de algumas horas, ele e a esposa chegaram ao hospital. Eles entraram apressados, claramente em pânico. O rosto dele estava tenso e os olhos dela já estavam cheios de lágrimas. O que aconteceu? Ele perguntou rapidamente. Como isso aconteceu? Eu não sei, eu disse. Eu só encontrei eles assim. A esposa dele cobriu a boca. Meu Deus, quem faria uma coisa dessas? Ela sussurrou. Ficamos todos ali, em choque. Ninguém tinha respostas. Os médicos não permitiram que ficássemos muito tempo perto deles. Eles ainda estavam em estado crítico, com máquinas ao redor. Meu irmão ficou em silêncio, olhando para eles. Eles estavam bem quando a gente saiu, ele disse, baixo. Quando você falou com eles pela última vez? Perguntei. Há alguns dias, ele respondeu. Eles pareciam completamente normais. A esposa dele assentiu lentamente, concordando que tudo parecia bem. Mais tarde naquele dia, a polícia chegou e começou a fazer perguntas. Quem mora na casa? Um dos policiais perguntou. Meus pais, eu disse. Meu irmão e a esposa dele também moram lá, mas estavam viajando. O policial anotou. Houve algum sinal de arrombamento? Não, respondi. Ele olhou para todos nós. Estamos tratando isso como um caso de envenenamento. Vamos investigar tudo. A palavra ainda não parecia real. Eles perguntaram ao meu irmão sobre a viagem. Quando vocês saíram? Há cerca de uma semana, ele disse. Estávamos fora do país.
Vocês têm registros da viagem? Sim, ele respondeu. Posso mostrar tudo. Ele parecia calmo e cooperativo. Depois de um tempo, os policiais foram embora, e o hospital voltou a ficar silencioso, mas por dentro tudo parecia pesado. Os dias começaram a passar devagar, cada um mais longo que o outro. Meus pais ainda estavam em estado crítico, e os médicos tentavam de tudo. Eu ficava no hospital a maior parte do tempo, e meu irmão e a esposa dele também. Às vezes, ficávamos sentados em silêncio. Às vezes, falávamos sobre coisas pequenas, apenas para nos distrair. Isso não faz sentido, meu irmão disse uma noite. Por que alguém faria isso? Balancei a cabeça. Eu não sei. A esposa dele enxugou as lágrimas. Eu só quero que eles fiquem bem, ela disse, em voz baixa. Todos nós queríamos isso. A polícia voltou para mais perguntas. Eles verificaram detalhes da casa, perguntaram sobre visitantes, comida e rotina diária, mas nada claro apareceu. Não havia sinais de roubo, nada estava faltando e não havia arrombamento. Parecia um mistério sem direção. Uma noite, eu estava sentada sozinha no corredor quando meu marido chegou e sentou ao meu lado. Ele tinha estado quieto nos últimos dias, observando tudo. Como você está aguentando? Ele perguntou. Eu não sei, eu disse, honestamente. Nada faz sentido. Ele assentiu lentamente. Eu estive pensando nesse caso. Olhei para ele. Não houve arrombamento, ele disse. Nenhuma pessoa de fora envolvida. Fiquei em silêncio, ouvindo com atenção. Isso significa, ele continuou, que o que aconteceu veio de dentro da casa. Um arrepio percorreu meu corpo. Mas como? Perguntei. E quem faria isso? Ele não respondeu imediatamente. Parecia estar pensando profundamente. Depois de um momento, ele disse, em voz baixa. Eu preciso verificar uma coisa. O que você quer dizer? Perguntei. Eu te conto quando tiver certeza, ele respondeu. Então ele se levantou e foi embora. Eu fiquei ali, observando ele se afastar, meu coração ficando inquieto novamente. Porque, lentamente, muito lentamente, parecia que estávamos nos aproximando da verdade. E eu não tinha certeza se estava pronta para encará-la. No dia seguinte, meu marido voltou. No momento em que vi o rosto dele, soube que algo estava diferente. Ele parecia sério, quieto, focado. Você descobriu alguma coisa? Perguntei, com a voz levemente tremendo. Ele não respondeu imediatamente. Por um segundo, ele apenas me olhou, como se estivesse pensando em como dizer. Então assentiu lentamente. Os laudos médicos chegaram, ele disse. Meu coração começou a bater mais rápido. O que dizem? Perguntei rapidamente. Ele respirou fundo. Isso não foi um envenenamento único, ele disse. Não aconteceu de repente. Eu congelei. É um veneno de ação lenta, ele continuou. Ele foi entrando no organismo deles pouco a pouco, ao longo de vários dias. Senti um frio percorrer todo o meu corpo. Isso significa, sussurrei. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Alguém estava dando isso a eles regularmente. Minhas mãos começaram a tremer. Mas como? Perguntei. Eles não comem comida de fora. Eles não confiam em estranhos. Eles nem deixam qualquer pessoa entrar na casa facilmente. Foi exatamente por isso que eu comecei a verificar tudo, ele disse calmamente. A rotina deles, o que eles comem todos os dias, o que nunca muda. Ele fez uma pausa por um momento. E eu encontrei algo. Fomos até a casa dos meus pais. O silêncio dentro do carro parecia pesado, e minha mente estava cheia de perguntas. No momento em que entramos na casa, meu peito apertou novamente. Tudo parecia igual. Limpo. Normal. Tranquilo. Mas agora parecia diferente. Meu marido foi direto para a cozinha sem hesitar. Ele abriu o armário lentamente e tirou um pote de conserva. Ele se virou para mim. Eles comiam isso todos os dias, não é? Ele perguntou. Assenti lentamente. Sim. Todas as manhãs. Meu coração batia cada vez mais rápido. Ele pegou o celular. Tem algo que você precisa ver, ele disse.
Senti meus dedos ficarem frios. Ele abriu um vídeo. Seus pais tinham câmeras escondidas na casa, ele disse. Por segurança, eles instalaram sem contar para ninguém. Prendi a respiração enquanto o vídeo começou a rodar. A cozinha apareceu na tela. A mesma cozinha, mas de dias atrás. E então eu vi. Meu irmão e a esposa dele estavam ali, como se tudo estivesse normal, conversando casualmente. Por um momento, fiquei confusa. Então, lentamente, meu irmão pegou o pote de conserva. Meu coração falhou. Ele abriu e olhou ao redor por um segundo. Então a esposa dele se aproximou, tirou um pequeno pacote da mão e, ali mesmo, na frente da câmera, despejou dentro do pote. Minha visão ficou turva. Não, sussurrei, com a voz quase não saindo. Eles misturaram com cuidado, fecharam o pote, colocaram de volta exatamente no mesmo lugar e depois foram embora como se nada tivesse acontecido. O vídeo parou. Por um momento, houve silêncio completo. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia falar. Parecia que todo o meu corpo tinha parado de responder. Isso não é real, eu disse, com a voz tremendo. Mas, no fundo, eu sabia que era. Eles planejaram tudo, meu marido disse em voz baixa. Eles sabiam que o veneno agiria lentamente, para que ninguém suspeitasse de nada. Minhas lágrimas começaram a cair sem controle. Eles viajaram logo depois, ele continuou, para garantir um álibi perfeito. Cobri a boca, chorando. Por quê? Sussurrei novamente, com a voz completamente quebrada. A resposta dele veio devagar. Propriedade. Aquela única palavra pareceu mais pesada do que tudo. Eles sabiam que tudo ficaria com eles apenas se seus pais não estivessem mais aqui, ele disse. Minhas pernas cederam e eu me sentei pesadamente na cadeira. O mesmo irmão que me ligou, que me disse para visitar nossos pais, estava planejando a morte deles. Eu não conseguia aceitar. Eu não queria aceitar. Mas a verdade estava ali, bem na minha frente. A polícia foi informada imediatamente. As imagens foram entregues. Os laudos confirmaram tudo, e não restou nenhuma dúvida. Meu irmão e a esposa dele foram presos. Dessa vez, não houve lágrimas, não houve perguntas, não houve encenação. Apenas silêncio. Dias depois, meus pais finalmente recuperaram a consciência. Eles pareciam fracos, frágeis. Sentei ao lado deles, segurando suas mãos com força. Mãe, sussurrei suavemente. Ela abriu os olhos devagar e olhou para mim. Quem fez isso? Meu pai perguntou, com a voz fraca. Aquela pergunta me quebrou novamente. Eu tentei me controlar, mas não consegui. As lágrimas começaram a cair enquanto eu contava tudo. O vídeo. O veneno. A verdade. No começo, eles apenas me olharam como se não entendessem, como se suas mentes se recusassem a aceitar. E então, finalmente, caiu a ficha. Os lábios da minha mãe começaram a tremer, e lágrimas escorreram lentamente pelo rosto dela. Sem barulho. Sem exagero. Mas dolorosamente real. Meu pai virou o rosto, com os olhos cheios de lágrimas. Nosso próprio filho, ele sussurrou. Aquele momento pareceu mais pesado do que qualquer outro. Não era apenas dor. Era um coração partido. Um tipo de dor que fica para sempre. O caso foi para a justiça. Tudo foi apresentado. As imagens, os laudos, a verdade. Não havia saída. E, no final, o juiz deu a sentença final. Condenação por tentativa de homicídio. O tribunal ficou em silêncio. Aquele foi o momento em que tudo realmente terminou. Ou talvez o momento em que tudo mudou para sempre. 3 meses se passaram desde aquele dia. Meus pais estão vivos, mas não são mais os mesmos. Eles não riem como antes. Eles não falam muito. E, às vezes, apenas ficam sentados em silêncio, perdidos em seus pensamentos. Eles estão tentando seguir em frente. Tentando esquecer. E eu também estou tentando. Mas algumas memórias não desaparecem. Algumas feridas nunca cicatrizam. Porque, às vezes, as pessoas em quem você mais confia são as que mais te quebram.